Oi, pessoal. Então, essa semana nós vamos para mais uma aulinha, tá? Hoje nós vamos estudar o bloco 9. Então, no bloco 9, a gente vai estudar as medidas de tempo, tá? Todos vocês conhecem o relógio, então tem dois tipos de relógio mais conhecido, que é o relógio analógico e o relógio digital, tá? E para medir o tempo gasto em qualquer atividade, a gente usa unidades de medida menores que o dia. Então, a hora, o minuto, o segundo. O dia é dividido em 24 partes iguais e cada uma dessas partes é chamada de hora. A hora é dividida em 60 partes iguais e cada uma dessas partes damos o nome de minuto, que é representado pelo M e N. O minuto é dividido em 60 partes iguais e cada parte damos o nome de segundo. E para medir esse tempo foi inventado os relógios, tá? Então, o relógio analógico é o relógio de ponteiros. Então, quando o ponteiro tiver passado um tracinho depois do 12, ele terá passado um minuto e assim por diante, que vai ser de tracinho em tracinho que o relógio vai mostrar que tempo vai passando. Então, para resolver essa atividade, a gente tem que ter mais ou menos alguma noção de horas, tá? Então, bastante importante, um minuto corresponde a 60 segundos. Uma hora corresponde a 60 minutos. Um dia corresponde a 24 horas e uma semana, 7 dias. Vamos aos exemplos? Primeiro nós vamos fazer a soma de horas, minutos e segundos. Começamos por aqui, ó, sempre da direita para a esquerda. Então, 18 segundos mais 17 segundos, nós vamos obter o valor de 35 segundos. Depois, 24 minutos mais 12 minutos, nós vamos obter o valor de 36 minutos. Depois, 5 horas mais 10 horas, nós vamos obter o valor de 8 horas. Então, a soma, tranquilo, soma segundos com segundos, minutos com minutos e horas com horas. Aqui também é uma soma, só que tem algumas que a gente tem que ter um pouquinho de cuidado. Então aqui nós temos 48 segundos mais 35 segundos. Então quando a gente somar, nós vamos obter o valor de 83 segundos, tá? Só que 83 segundos ele passa de 60. Então quando passar de 60, nós temos que fazer a subtração aqui, ó. Então eu vou passar um novo traço e vou resolver esse cálculo aqui. Bom, se eu vou subtrair aqui de 60 segundos, eu tenho que aumentar mais um minuto aqui, ó. E esse 1 minuto vai somar com a carreira dos minutos, tá? Então, subtraindo aqui primeiro, nós vamos obter 83 menos 60, nós vamos obter 23 segundos. Agora nós vamos para os minutos. Já pode até colocar aqui a unidade, que é o M e N, minutos. E aqui nós vamos fazer essa soma. Então, ó, somando aqui 1 mais 2, 32 mais 1, 33. 33 mais 14, nós vamos obter 47 minutos. Tá? Depois nós vamos para a hora. Então, 16 horas mais 2 horas, nós vamos obter 18 horas. Certo? Próximo exemplo, mesma coisa, ainda estamos trabalhando com soma. Então a gente vai fazer 55 mais 25. 55 mais 25, nós vamos obter o valor de 80 segundos. Só que 80 segundos passa de 60, então nós vamos ter que subtrair 60 segundos aqui. Só que quando a gente subtrai aqui, nós temos que colocar um minuto aqui, ó, para somar na linha dos minutos, tá? Não pode esquecer disso. Vou passar um tracinho aqui. O traço tá meio torto, tá? Aí a gente subtrai 80 menos 60. Vamos obter 20 segundos. Agora nós vamos para os minutos. 40 mais 1, 41.
41 mais 32, nós vamos obter 73 minutos. Aqui também passou, ó. Passou de 60, subtrair. Só que aqui eu vou subtrair 60 minutos, tá? Ai, tá feio isso aqui, deixa eu apagar. Então aqui nós vamos subtrair 60 minutos. Deixa eu colocar um minuto aqui. Tá? Então, vai tirar 60 minutos, nós temos que acrescentar 1 hora aqui, ó. Que esse 1 hora vai somar com a carreira das horas, tá? Passa o outro tracinho aqui. Ó, o 20 segundos já tá, só repetir. E agora a gente faz, ó, já vou colocar um minuto aqui. Agora a gente faz 73 minutos menos 60 minutos, nós vamos obter 13 minutos. E agora é só somar as horas. Então, 12 mais 13, 13 com mais 10, 23 horas. Essa era a resposta. Agora nós vamos para a subtração, tá? Então, começando a fazer a subtração, a mesma coisa. Vamos trabalhar com segundos primeiro. 42 segundos menos 31 segundos, nós vamos obter 11 segundos. Depois, 45 minutos menos 23 minutos, nós vamos obter 22 minutos. 17 horas menos 11 horas, nós vamos obter 6 horas. Tá? Só tem que ter cuidado quando passa de 60. Então aqui, ó, no próximo exemplo, nós temos 16 minutos e tem que subtrair de 45 minutos. Bah, e agora não tem como, né? Nós vamos ter que pedir emprestado para o número ao lado, que é a hora, né? Então, quando a gente pedir emprestado, nós vamos pedir 1 hora emprestada aqui, tá? Então, esse 8 aqui vai passar a valer 7, porque ele emprestou 1, ele vai ser agora 7 horas, tá? E como emprestou 1 hora, então aqui nós vamos transformar para minutos, né? Porque essa aqui é a carreira dos minutos, certo? Então, agora o que a gente faz, ó? A gente pega o 60 e soma com 16 antes de realizar a continha, ó. 60 mais 16. Quando a gente somar 60 mais 16, nós vamos obter o valor de 76. Então, aqui vai ser, ó, 76 minutos, que vai trabalhar com o 45. E o 8 ficou 7 horas, porque ele emprestou 1 hora, tá? A gente já não vai trabalhar mais com esse valor. Então, agora vamos para a resposta final. 76 minutos menos 45 minutos, nós vamos obter 31 minutos. E 7 horas menos 2 horas, nós vamos obter 5 horas. Próximo. O próximo nós vamos também ter que pedir emprestado. Por quê? Porque o 17 não tem como a gente subtrair de 50, ele é menor que 50. Então, nós vamos pedir aqui 1 minuto emprestado. Então, esse 37, ele vai emprestar 1, ele vai ficar valendo de 36, tá? E aqui, ó, nós vamos considerar 60 segundos, tá? Então, agora a gente vai pegar e vai fazer a soma primeiro, ó. 60 mais 17, nós vamos obter o valor de 77. Então, esse 77 é o valor daqui, ó. 77 segundos. E aqui em cima ficou valendo de 36 minutos. Tá? Então, essa parte de cima aqui a gente não trabalha mais. Vamos trabalhar só com o que a gente encontrou. 77 menos 50, nós vamos obter o valor de 27 segundos. 36 minutos menos 25 minutos, nós vamos obter o valor de
11 minutos. Vamos analisar a atividade agora do bloco 9, prestem bastante atenção. Então, a primeira questão do bloco 9, ela diz o seguinte, ó. A turma de Fábio entra na escola no horário indicado no relógio. Então, o relógio está indicando 7 horas, ele entra na escola às 7 horas. Sabendo que ele permanece 4 horas e 30 minutos na escola. Fábio sai da escola então aqui, ó, a gente tem que fazer uma conta para saber que horas ele sai da escola, tá? Então observe o seguinte, ó, se ele aqui, ó, ele entra às 7 horas, tá? E ele fica 4 horas, né? Ele fica 4 horas na escola, certo? Então aqui, ó, vamos contar até o 4, ó, 7, 8 horas dá 1 hora, 9 horas dá 2, 10 horas dá 3, 11 horas dá 4. Então, 4 horas dá 11 horas, tá? Então, 4 horas vai chegar até as 11 horas, tá? Então, ó, 4 horas vai fechar às 11 horas. Como ele fica na escola 4 horas e 30 minutos, então dessas 11 horas nós temos que acrescentar mais 30 minutos. Então a resposta será de 11 horas e 30 minutos. Qual das alternativas aqui tem 11 horas e 30 minutos? É só marcar. Na número 2 diz assim, João nasceu em 12 de agosto de 1972. Quantos anos ele fará em 2017? Então, ó, sempre que a gente precisar saber a idade de alguém, a gente vai pegar o maior ano, ó. Então, aqui nós vamos pegar o 2017. Vamos só um pouquinho aqui que deu um probleminha aqui. 2017. E vamos fazer uma continha de subtração com 1972. Depois que vocês fizerem essa conta, qual das alternativas é a correta? Aí vocês vão marcar qual dessas alternativas deu a resposta certa. Na número 3, diz o seguinte, o ser humano precisa de 8 horas de sono por dia para ter uma vida saudável. Pedro foi dormir às 22 horas e 40 minutos e acordou às 6 horas e 30 minutos. Quantas horas de sono Pedro teve? Então, ó, vamos analisar o seguinte, ó. Até, ó, a meia-noite, ó, das 22 horas e 40 minutos, 22 horas e 40 minutos, vamos considerar que até a meia-noite, até as 24 horas, tá? Ele dormiu 1 e 20 minutos, tá? Ele dormiu 1 hora e 20 minutos das 22h40 até as 24 horas, até a meia-noite, certo? Então, ele dormiu esse tempo 1 hora, só que ele acordou às 6 horas e 30. Então, aqui a gente vai somar mais 6 horas e 30 minutos. Tá? Vão fazer um cálculo de mais e vão descobrir qual dessas é a alternativa correta. Tá? Lembrando que se dá o valor, a gente tem que fazer aquela subtração, certo? Se caso não passar, perfeito. Número 3. O número 3, ele fala que Lucas assistiu um filme cuja duração de 1 hora e 55 minutos. Na figura a seguir, o relógio está indicando o momento que ele começou a assistir a esse filme. Então, ele começou a assistir esse filme às 7 horas e 45 minutos. Se ele assistiu o filme sem interrupções, a que horas terminou de assistir? Qual dessas horas ele terminou de assistir? Tá? Então, ó,
a gente faz o seguinte, ó, a gente junta os 7 horas mais 1 hora. Então, 7 horas mais 1 hora, nós vamos obter 8 horas. Tá? Somamos as horas. E agora nós vamos somar minutos, que é 55 minutos mais 45 minutos. Que vamos obter 100 minutos, tá? Esse é o primeiro cálculo que a gente tem que fazer, tá? Então, nessa soma aqui, 100 minutos, nós temos 1 hora e 40 minutos, tá? Então, a gente vai pegar esse 1 hora e 40 minutos e vamos somar com 8 horas. Quando vocês fizerem essa soma, você vai encontrar qual das alternativas é a alternativa correta. Número 5. Número 5 fala de um laboratório que fabricou certa quantia de doses de vacina. Então, ele vendeu 746 para uma farmácia, 853 para outra, ficando ainda com 396 doses. Quantas doses de vacina foram produzidas por esse laboratório? Então aqui, ó, ele vendeu 746 para uma farmácia, vendeu 853 para outra e ainda sobrou doses de 396. Então, que conta aqui nós vamos fazer para encontrar a alternativa correta? Então, nós vamos fazer uma conta de mais ou nós vamos fazer uma conta de menos? Nesse problema eu vou deixar vocês pensarem qual das contas tem que ser feita, tá? Número 6. O número 6, ele diz que uma escola funciona em 2 turnos. O primeiro turno há 1.407 alunos e o segundo turno há 1.825 alunos. O número de alunos correspondente ao total de alunos que estuda nessa escola é... Então, nós temos 2 turnos. O primeiro turno com 1.407 alunos. O segundo turno com 1.825 alunos. Que conta a gente vai fazer aqui para descobrir qual é a resposta correta? Lembrando que a pergunta é o número de alunos correspondente ao total de alunos que estuda nessa escola é. Então, nós vamos fazer uma conta de mais ou nós vamos fazer uma conta de menos, né? Então, aqui eu vou para vocês pensarem e descobrir qual é o valor da alternativa correta. Certo, pessoal? Essa era a nossa aulinha de hoje. O prof não apareceu no vídeo hoje porque o prof precisava do quadro cheio, tá?